Bom, boa noite a todos. Hoje é dia 10 de novembro e a gente começa mais uma live do Papo da Física, onde hoje a gente recebe o professor Nilo, né? Ele é professor aqui do colegiado de Física e eu vou fazer uma breve introdução sobre o currículo do professor Nilo. Ele é graduado em Física pela Universidade Nacional de San Agustín, com mestrado na área de Física do Estado Sólido pela USP, doutorado na área de Física da Matéria Condensada também pela Universidade de São Paulo. Ele atualmente é professor titular aqui da Universidade Federal do Norte de Tocantins e nas áreas de atuação dele ele trabalha na área de Física de Semicondutores, com ênfase em transporte eletrônico, propriedades elétricas de superfícies, interfaces e películas e propriedades ópticas e espectroscopia da matéria condensada e outras interações da matéria, da radiação com a matéria e partículas. Além disso, ele trabalha também com sistemas de instrumentação, automação e controle voltados para o ensino de física. E ele hoje vai conversar um pouco com a gente, apresentar justamente essa linha de trabalho dele, que é usar sistemas estilo Arduino para desenvolver sistemas de automação. Então, eu vou passar a palavra para o professor Nilo, vou tirar minha apresentação, ele pode ficar... Só um recado antes. A partir de agora, né, antes de eu passar a palavra para o professor Nilo, a partir de agora a gente vai ter a possibilidade, nós vamos primeiro, a gente vai ter as chamadas, as frequências, então, ao longo do seminário, vai ser colocado no chat disponibilizada a frequência, simplesmente preencher, não precisa fazer inscrição, porque no final do projeto, daqui a 6 meses, a gente vai ter a emissão de certificados para quem atingiu uma quantidade mínima, né? Então, é importante que vocês fiquem, que vocês preencham, né, a frequência para que lá no final a gente contabilize tudo e faça a emissão dos certificados. Então, professor Nilo, fique à vontade e o pessoal pode ir colocando perguntas no chat que a gente vai fazer os blocos de perguntas no final. Boa noite, professor Danilo. Boa noite, prezados colegas. Boa noite, alunos e professores participantes. Está me ouvindo bem? Sim. Então, eu vou, se me permitem, vou fazer a compartilhamento da minha tela. Vocês conseguem ver? Sim, está aparecendo. Ok. Então, boa noite a todos. Como o professor Danilo falou, meu nome é Nilo Maurício Sotomayor. Eu sou professor aqui da Universidade Federal do Norte do Tocantins. E eu vou falar um pouquinho hoje sobre as plataformas de prototipagem eletrônica de acesso aberto no contexto do ensino de física. Então, esse aqui é o sumário da apresentação, né? As plataformas de prototipagem eletrônica, que vamos denominar PPE, quais são os objetivos destas plataformas, alguns exemplos destas plataformas, o que é possível fazer com essas plataformas, exemplos de aquisição de dados, quais são os sistemas de suporte que hoje existem para as plataformas de prototipagem eletrônica, o software de simulação para as plataformas de prototipagem eletrônica, as plataformas de prototipagem eletrônica e o ensino de física, e apresentarei alguns exemplos de experimentos didáticos fabricados com base nestas PPE. Bom, então, para quem não conhece sobre o tema, vamos dar uma pequena definição do que são as plataformas de prototipagem eletrônica. Então, em termos bastante simples, uma plataforma de prototipagem eletrônica de acesso aberto é um conjunto de sistemas de hardware e software. Então, é um conjunto de sistemas de hardware e software empregados para construir projetos de protótipos que envolvem sistemas eletromecânicos, eletrônicos
que empregam sinais elétricos analógicos e digitais. Nesse sentido, estou falando de sinais elétricos de tensão, sejam analógicos ou digitais. Então, nestas plataformas de prototipagem eletrônica, o hardware é composto na forma mais simples de placas de circuito impresso contendo microcontroladores, microprocessadores e controladores lógicos programáveis, são denominados frequentemente de PLCs. Estas placas, né, contendo estes pequenos cérebros, possuem suporte de entrada-saída. Isto significa que existem formas de estas placas de circuito impreso se comunicar, né, com o ambiente externo ao sistema. E uma vantagem deste tipo de sistemas é que as especificações de fabricação são disponibilizadas de forma aberta. Então, você pode conhecer todas as especificações de fabricação, né? E, se possível, você pode construir essas placas de circuito impresso. Bom, e o ambiente de software, né? A parte de software das plataformas de prototipagem eletrônica é formada por um ambiente integrado de desenvolvimento, frequentemente denominado IDE, das siglas do inglês, né? Este é um ambiente de software, é um aplicativo de software empregado para a programação do hardware. Então, esse software é também de distribuição livre. Então, isso basicamente é uma plataforma de prototipagem eletrônica. Aqui tenho um exemplo muito simples, né, da plataforma de prototipagem eletrônica mais conhecida, que é a plataforma Arduino. Né? Então, nós temos aqui um exemplo do hardware. O hardware, então, é uma placa de circuito impresso, como vocês podem ver aqui, né? O componente principal desse hardware é um microcontrolador, que basicamente é um computador pequeno, um computador, né, em um único chip. Né? E nessa placa de circuito impresso nós temos várias unidades, né? Estas unidades aqui são unidades de entrada-saída de informação digital. Né? Então, essa parte constitui o hardware e o software, o ambiente de desenvolvimento integrado, é constituído por esse aplicativo aqui. É um aplicativo com o qual é possível programar, né? É possível programar, é possível compilar e é possível transferir códigos, né, de um computador para o microcontrolador da placa de circuito impresso. Então, através desse aplicativo, é possível, né, criar um código, criar um programa, né, compilar o programa e transferir o programa executável, né, para o microcontrolador. E esse microcontrolador, quando possui um código na sua memória, né, e é alimentado através de uma fonte de alimentação, ele pode interagir com sistemas, né, conectados a ele através dessas unidades, né, de entrada-saída. Então, esse é um exemplo de uma plataforma de prototipagem eletrônica, nesse caso, o Arduino. Quais são os objetivos dessas plataformas de prototipagem eletrônica? Eles são sistemas idealizados com propósitos educativos, com o intuito de fornecer ferramentas simples e de baixo custo de programação de hardware para a criação de protótipos de projetos digitais que podem ser fabricados na modalidade faça você mesmo por amadores, estudantes e um amplo público não especializado. Então, esse foi o intuito com o qual foram criadas as primeiras plataformas de prototipagem eletrônica há já quase uma década. Mais de uma década, na verdade. Então, atualmente,
hoje existem muitos tipos de plataformas de prototipagem eletrônica. Se você procurar na internet, você vai encontrar dezenas de plataformas de prototipagem eletrônica. Eu coloquei aqui alguns exemplos que são talvez os mais conhecidos no Brasil, né? Nós temos o BeagleBone, né, que é um computador de placa única desenvolvido pela empresa Texas Instruments e classificada como hardware livre sob a licença da Creative Commons. O Cypress PCOC também é outro exemplo, é um sistema programável em um chip, uma família de circuitos integrados de microcontroladores da empresa Cypress Semiconductors. Temos também outra plataforma bem conhecida, que é a Raspberry Pi, é uma série de computadores de placa única, de tamanho reduzido, desenvolvido no Reino Unido pela Fundação Raspberry Pi. Nós temos o Arduino, né, que é uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre e de placa única. Nós temos também aqui o Controlino, que ele é um controlador lógico programável de nível industrial com software de código aberto totalmente compatível com a plataforma Arduino. Então, existe compatibilidade entre esses dois sistemas. Aqui a diferença principal é que esses sistemas aqui são plataformas para aplicações de baixa potência, né? Baixa corrente, baixa tensão, e já esse sistema, o Controlino, né, é voltado a aplicações de maior potência, de maior tensão. Isto é, para aplicações industriais. Então, aqui nós temos algumas figuras que mostram alguns exemplos do hardware das plataformas de prototipagem eletrônica indicadas. Nós temos aqui um exemplo de uma placa da marca BeagleBone, né? São várias placas. Aqui estamos mostrando apenas uma. Vocês podem ver que ela tem maior quantidade de unidades de entrada e saída, tem processadores de maior poder, né? Às vezes não são microcontroladores, eles já são processadores, né, de vários núcleos, então tem maior memória, então tem maior capacidade que uma placa Arduino. Nós temos aqui também um exemplo de uma placa Raspberry Pi, né, também maior capacidades de uma placa Arduino Uno comum. Nós temos aqui uma placa da Cypress PCOC. Aqui nós temos uma placa Arduino do tipo Nano, né, uma placa Arduino menor. E aqui nós temos um PLC da Controlino, voltado um pouquinho mais para aplicações, né, de maior potência, de maior tensão. Então, são alguns exemplos. Na verdade, cada uma dessas marcas aqui, ela possui variedade grande de placas para diferentes tipos de aplicações. Não é apenas essa que está sendo mostrada, né? Cada uma é composta por um conjunto de várias placas para diferentes tipos de aplicações. Algumas apenas possuem o microcontrolador, sem essa placa de circuito impresso, né? E você pode fazer a programação desses microcontroladores e fazer aplicações que precisam de um espaço reduzido. Bom, o que é possível fazer com uma plataforma de prototipagem eletrônica? Isso é muito importante, não? O que nós conseguimos fazer com uma plataforma desse tipo? Do ponto de vista mais simples, é possível fazer aquisição de dados analógicos de grandezas físicas, né? Então, para isso, nós podemos usar módulos sensores ou módulos transdutores. Então, hoje, atualmente, né, a eletrônica disponibiliza muitos tipos de sensores de diversas grandezas físicas, né, em módulos específicos, né, que fornecem um sinal muito limpo, né, muito bem definido, né, para detectar essas grandezas físicas. Então, é possível empregar esses módulos sensores ou módulos transdutores juntamente com as placas de prototipagem eletrônica para fazer aquisição de dados, né? Esses módulos sensores fornecem sinais analógicos
E as placas de prototipagem eletrônica, elas transformam esse sinal analógico em um sinal digital. Então, a partir de aí, podemos fazer processos com esses sinais, processos de informação digital. É possível fazer conversão analógico-digital e digital-analógico de sinais de tensão elétrica contínua. Também é possível fazer processamento de informação digital. Isso significa que é possível que essas plataformas, que essas placas, né, sejam programadas para fazer qualquer tipo de operação lógica e aritmética. Certamente, sendo os microcontroladores ou microprocessadores, né, os componentes destas plataformas, eles são computadores que possuem uma rapidez muito grande, né, e podem podem fazer este tipo de operações com uma rapidez, né, muito grande. Então, eles podem processar grandes quantidades de informação digital. É possível fazer recepção e transmissão de informação digital, né? Então, para isso, existem também módulos transceptores, né? Módulos transceptores, isso significa que é um módulo que pode transmitir e recepcionar informação, né? Pode ser informação através de ondas eletromagnéticas, né? Nesse caso, o sem fio, ou pode ser sinais elétricos ou por meio de cabeamento. É possível fazer também controle de motores elétricos e servoatuadores, né? Qualquer tipo de motor elétrico e de servoatuador pode ser controlado por uma plataforma de prototipagem eletrônica. Podemos fazer automação de processos, né? Como vocês observaram, é possível fazer isso em sistemas de baixa potência, né? Em protótipos de laboratório, e também é possível estender isso para sistemas maiores. Então, não há limites em princípio. É possível fazer robótica, é possível fazer inteligência artificial e aprendizado de máquinas. Bom, então, há uma gama muito grande de possibilidades para se trabalhar em todo nível com estas plataformas de prototipagem eletrônica. E, em geral, é possível fazer qualquer projeto de protótipo que empregue informação digital. Aqui eu tenho como exemplo uma placa Arduino Uno, revisão 3, e vou mostrar para vocês algumas das principais partes dessa placa de circuito impresso. Nós temos uma placa de circuito impresso aqui, né, em azul. Nós temos o principal componente dessa placa Arduino Uno, que é um microcontrolador ATmega 328P. Então, esse é o cérebro, né, desse microcontrolador. Nós temos aqui um conjunto de conexões, né, de saída de tensão. Nós temos uma saída de 3.3 volts, temos uma saída aqui de 5 volts, nós temos duas conexões de terra e também temos uma conexão para a entrada de tensão contínua, né? Do lado aqui nós temos 5 portas analógicas, onde é possível introduzir sinais analógicos. Elas são denominadas A0, A1, A2, A3, A4, A5. Então, através destas portas analógicas, nós podemos introduzir sinais analógicos, por exemplo, de um sensor a esta placa de circuito impresso. E esse sinal analógico pode ser processado, né, e transformado em um sinal digital e utilizado para algum propósito. Nós temos aqui uma entrada, né, para uma fonte de alimentação de 12 volts. Nós temos aqui portas de entrada, saída, input, output, entrada, saída digitais, né, da número 2 a número 13. Nós temos conexões seriais. Nós temos aqui algumas conexões para poder fazer programação do sistema operativo do microcontrolador. Nós temos aqui uma conexão para uma interface USB, um botão para resetar a placa, né? Basicamente, essas são as partes principais. Então, nós temos um microcontrolador e o restante são unidades, né? Unidades de entrada ou saída de informação analógica ou digital, né?
E nós temos aqui a fonte de alimentação e nós temos uma conexão USB para fazer conexão com um computador. Aqui colocando um exemplo de aquisição de dados de temperatura para ver de forma bem simples como é que funciona esse sistema. Então, nós temos aqui uma placa Arduino Uno, né? Ela vai ser conectada a um computador. Nós temos aqui o microcontrolador e nós temos aqui um dispositivo eletrônico que é um sensor de temperatura. Este é um sensor eletrônico de temperatura denominado LM35. Então, é um sensor que vai me dar um sinal analógico de tensão elétrica em resposta à temperatura do ambiente. Então, ele tem 3 conexões. Nós temos aqui que a conexão vermelha é para alimentação e a preta também. A conexão vermelha pode ser conectada à saída de 5 volts de tensão contínua da placa Arduino e a saída em preto, né, pode ser conectada ao aterramento, a um dos aterramentos da placa. Então, essas 2 conexões aqui são para alimentar o dispositivo eletrônico e ele vai enviar aqui um sinal elétrico que vai para a porta A0, que é uma entrada analógica, né? É a resposta, né, de tensão do sensor. Bom, então é só isso. Nós conectamos o dispositivo eletrônico na placa Arduino Uno, conectamos esses 2 terminais para alimentação do sensor e conectamos esse cabo USB à placa e ao computador. Em princípio, a memória do microcontrolador está em branco, então quando você conectar uma tensão a este dispositivo, isso pode ser feito também pela interface USB. Esta placa pode ser alimentada por uma fonte externa ou pode ser alimentada também pela interface USB. A interface USB tem 2 pinos de conexão para alimentação da placa também. Então, quando você conectar, a placa não vai fazer nada porque não tem nada programado na memória do microcontrolador. Este microcontrolador, ele tem um conversor analógico digital interno de 10 bits. Então, essa placa aqui, este microcontrolador ATmega 328P, tem um conversor analógico digital de 10 bits. Isso significa... e outra coisa, ele recebe sinais de tensão máxima de 5 volts. Então, ele vai aceitar sinais de 0 a 5 volts. O máximo que ele pode receber é 5 volts nessas entradas analógicas. Então, o que ele vai fazer? Como ele tem um conversor de 10 bits, ele vai dividir esses 5 volts em 2 elevado a 10, que são 1024 partes. Então, está aqui. Se dividimos 5 volts em 1024 partes, então nós temos que cada parte equivale a 4,88 milivolts. Ok? Então, os 5 volts, que é o máximo o valor de tensão que ele recebe, né, vai ser dividido em 1024 partes e cada uma dessas partes, que corresponde a 4,88 milivolts, corresponde a um valor digital de tensão. Aqui está, 4,88 milivolts, corresponde a uma unidade digital de tensão. Aqui está a implementação experimental, é bem simples. Nós temos aqui a placa Arduino Uno, nós temos aqui o sensor. Eu já conectei as 2 patinhas do sensor, uma na entrada, na saída de 5 volts, a outra no aterramento, e a saída de sinal do sensor de temperatura vai para a entrada A0 aqui, né, através desse cabinho aqui de conexão. E essa placa está conectada a um microcomputador. Então, o que acontece aqui na conversão do sinal? Então, vamos imaginar que aqui nós temos de 0 a 5 volts. Aqui é 0, aqui é 5 volts. Então, esse intervalo é dividido em 1024 partes. Então, cada parte vale 4,88 milivolts. Então, de 0 a 4,88 milivolts corresponde a um sinal, a um valor digital de 0. De 4,88 milivolts a 2 vezes 4,88 milivolts corresponde a um valor digital 1. Esse outro intervalo aqui corresponde a um valor digital 3. Esse outro intervalo aqui
corresponde a un valor digital 4. Entonces nós tenemos valores de 0 a 1024. De 0 a 1024 valores digitais. Cada um desses valores digitais corresponde a um intervalo de tensão, né? Então, essa é a ideia da conversão de um sinal analógico, né, para um sinal digital, para um sinal discreto. O sinal analógico é contínuo, né, e o sinal digital de tensão, ele é discretizado, discreto. Então, para poder medir a temperatura, é necessário usar o ambiente de desenvolvimento integrado do Arduino. Nós temos um programa bem simples de usar, né? Então, aqui já tem um código bem simples que vocês podem procurar no exemplo, né? Chama-se leitura serial analógica, né? Então, basicamente, os códigos para programar um microcontrolador têm duas partes. Tem a parte do setup e tem a parte do loop, né? Aqui na parte do setup, você coloca as especificações que não serão mudadas no programa. Então, por exemplo, aqui estamos abrindo a comunicação serial a uma taxa de 9.600 bits por segundo. Então, estamos pedindo para o microcontrolador da placa 1 estabelecer uma comunicação serial, né, com o computador através da interface USB. E aqui na parte do loop são processos que serão repetitivos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ler o sinal analógico que está conectado na porta A0, e aí ele vai armazenar isso numa variável inteira, que vai chamar sensor value, e depois ele vai imprimir isso num display. Ele vai imprimir na porta serial o valor da leitura analógica, mas agora em formato digital. Vai esperar um segundo e depois vai fazer isso novamente. Isso significa que essa parte do programa vai ler o sinal analógico na porta A0, vai transformar ele em digital e vai escrever o valor digital em um display. E vai fazer isso a cada um segundo. Aqui vocês podem compilar, apertando aqui vocês podem compilar o código, e apertando aqui vocês podem enviar o código para o microcontrolador. É bem simples. E aqui, nesta parte de ferramentas, existe a opção monitor serial, onde vai aparecer o valor digital que está sendo impresso pela placa Arduino. Então, esse valor aqui é o valor digital, não o valor analógico. Bom, aqui, como é um exemplo de leitura de temperatura, né? Como é que transformamos esse valor digital de tensão em um valor de temperatura? Essa é uma coisa importante, né? Porque eu não quero saber qual é a tensão digital, quero saber quanto é a temperatura. Então, para isso, você precisa conhecer como é que funciona, qual é que é a resposta, né, do sensor às variações do meio ambiente, da temperatura do meio ambiente. Então, isso está especificado geralmente no datasheet de cada dispositivo eletrônico. Então, esse sensor LM35 tem um datasheet, tem uma folha de informações onde estão especificadas todas as características de funcionamento do dispositivo. Lá você vai encontrar que a cada 10 milivolts, ele muda 1 grau Celsius. A cada 10 milivolts, ele muda 1 grau Celsius. Então, o que acontece? Eu tenho aqui o valor digital que foi lido, né, aqui. Se eu multiplicar isso pelo valor de 4,88 milivolts, isso vai me dar o valor analógico. O valor digital é o valor que está sendo impresso nesse momento. E multiplicando por essa quantidade aqui, eu posso conhecer o valor analógico em volts. Ok? E esta aqui é a resposta do sensor. Então, é possível fazer uma regra de 3 bem simples, né? Se 0,01 volt equivale a 1 grau Celsius, então o valor analógico que está sendo impresso equivale, né, à temperatura sentida. Então, vocês têm essa expressão aqui, que por simplificação vai ficar desta forma aqui, bem simples. Então, para conhecer a temperatura centígrada que está me dando o sensor, eu preciso multiplicar apenas o valor analógico vezes 100. E eu terei o valor em graus Celsius. Ok? Sendo que esse valor analógico
é igual ao valor digital multiplicado, né, por cada parcela, né, de tensão analógica. Então, esse programinha inicial que eu mostrei, ele pode ser facilmente modificado aqui, e é uma nova variável de temperatura, definir como variável do tipo float, né? Variável de precisão. Então, agora, o que foi adicionado aqui? Apenas a temperatura, né? Aqui, foi definida como o produto do valor digital, a sub zero, vezes esse valor aqui. Esse produto desses dois vai me dar o valor analógico e vezes 100, ok? Isso que está aqui. Basicamente é isso. Sendo que esse valor analógico é isso aqui. Bom, aí eu posso imprimir a temperatura, né? Agora o valor real da temperatura. E aqui quando olhamos o monitor serial, aqui está o valor de temperatura em graus Celsius e o valor da temperatura em tensão digital, ok? Em pequenas variações, muito leves, né? Mas então este é o valor de temperatura em graus Celsius e aqui a temperatura, na verdade, é o valor digital da temperatura. Isso pode ser, esse código pode ser facilmente modificado para escrever aqui temperatura em graus Celsius, né? Valor de tensão digital. Então vocês podem fazer isso muito facilmente. E o IDE do Arduino também tem a opção Serial Plotter, né? Onde você pode rapidamente graficar a temperatura em função do tempo, ok? Então aqui eu só estou mostrando a temperatura, o valor digital da temperatura, né? E estou fazendo um gráfico em função do tempo, e aí eu fui variando a temperatura do sensor, colocando a mão, retirando a mão, né? Fazendo ela oscilar. Então vocês também têm essa opção, ok? Então esse é um exemplo simples de aquisição de dados, muito simples, que qualquer um pode fazer na hora. Bom, sistemas de suporte às plataformas de prototipagem eletrônica. Existe uma grande variedade de módulos, sensores e transdutores de precisão a preços muito acessíveis. Então, hoje em dia, você pode comprar a preços muito em conta, né? E vai encontrar em muitos lugares, em todos os mercados globalizados, né? Sensores de todo tipo e transdutores de todo tipo, sendo a maioria deles de precisão. Ok? E todos eles são compatíveis com estas plataformas de prototipagem eletrônica. Há disponibilidade de diferentes placas Shell com padrão de forma compatível. Então, essas placas Shell são placas de circuito impresso que podem ser conectadas, né? Podem ser conectadas com as placas das plataformas de prototipagem eletrônica com o intuito de estender as capacidades dessas placas das plataformas de prototipagem eletrônica. Então, existe uma grande variedade hoje e o mais importante é que elas têm padrão de forma compatível. Isto é, você pode encaixar elas, né? Existe também disponibilidade de ambientes de desenvolvimento integrado de software de acesso livre, assim como de ambientes de desenvolvimento de engenharia de sistemas, né? Nós temos aqui vários ambientes de desenvolvimento integrado, né? Exemplo, o Processing, nós temos também aqui neste caso o LabVIEW, né? E você pode usar esses sistemas, né, juntamente com os ambientes integrados das plataformas de prototipagem eletrônica. Existe uma disponibilidade de uma ampla variedade de sistemas eletrônicos suscetíveis de serem controlados pelas plataformas de prototipagem eletrônica. Existe também uma disponibilidade de novas ferramentas para a fabricação de peças, como impressoras 3D, máquinas de comando numérico computarizado, de usinagem, né, mecânica ou a laser, além de novos materiais. Então, você pode fabricar peças, né? Agora, você pode fabricar qualquer tipo de peça, né? Mecânica, né? Que pode ser, que pode usar motores ou atuadores, né? E você pode controlar essas peças com essas plataformas de prototipagem eletrônica. E nós temos principalmente a disponibilidade dos mercados globalizados. Então, você pode comprar da China, dos Estados Unidos, né, a preços muito baratos e você pode receber os seus produtos em pouco tempo.
e também hoje no Brasil tem muitas empresas que já comercializam esses produtos. Um outro suporte importante para essas plataformas de prototipagem eletrônica são os software de simulação. Então, hoje em dia existem vários software, vários aplicativos onde você pode simular projetos de protótipos em um ambiente, né, em um aplicativo de computador, né? Por exemplo, estou mostrando aqui um exemplo de um sistema que controla um motor, né, mede a corrente. Estamos usando aqui a placa Arduino Uno, então este software denomina-se Tinkercad, né? Então, eu posso construir o meu circuito, meu protótipo, meu projeto aqui no computador e posso testar ele, né? Posso conectar aqui e posso ver como funciona sem a necessidade ainda da construção, né? Então, isso é importante. Aqui eu coloquei alguns exemplos de software de simulação, né? Nós temos, na verdade, Tinker, não é Thinker, é Tinkercad Circuits, da empresa Autodesk, que fabrica também o LabVIEW. Tem um Fritzing, que era aberto, agora é proprietário, Virtual Breadboard, SimulID, PixinLab, WorkWe, Uno Arduino, I/O Simulator, Proteus. Então, são vários que muitos deles você podem baixar, instalar no seu computador e fazer os seus projetos, né? Testar eles e depois, eventualmente, você poderá comprar os dispositivos e construir eles. Bom, agora um pouquinho rapidamente sobre as plataformas de prototipagem eletrônica e o ensino de física. O conjunto de avanços tecnológicos descritos são tecnologias de comunicação e da informação digital, denominadas TDIC. São ferramentas que permitem processamento, emissão, transmissão e recepção de informação digital. Esta atual disponibilidade de meios tecnológicos passíveis de compreensão por educadores e alunos encontra um grande potencial de aplicação no desenvolvimento de diversos tipos de experimentos didáticos para auxiliar aulas de física e ciências, além de equipar museus e feiras de ciências itinerantes. Então, estas plataformas de prototipagem eletrônica fornecem um amplo suporte à experimentação, principalmente na física. Então, com isto, experimentos didáticos precisam, sabemos, né, que os experimentos didáticos em física precisam de coleta de dados numéricos de variáveis envolvidas, a visualização destes dados de forma gráfica e de eventual tratamento estatístico. Dependendo do experimento, o número de medições pode ser muito grande, dilatando a experiência e promovendo a introdução de diversos tipos de erros. Nestes tipos de experimentos são empregados sistemas de aquisição de dados, contendo conversores analógicos digitais, apoiados por atuadores e servomecanismos coordenados por um aplicativo de software de controle automático da aquisição de dados. Então, com isso, estou querendo indicar que hoje em dia, com a disponibilidade dessas PPEs, né, e de todos os dispositivos eletrônicos e ferramentas, né, tanto de hardware quanto de software, é possível hoje, né, poder produzir experimentos didáticos, né, para ajudar no ensino de física. Só para mostrar alguns exemplos, né, aqui nós temos uma automação, né, do experimento de polarização da luz, chamado a lei de Malus, né? Basicamente, a ideia é que você controla, através de um motor de passo, um polarizador de luz, né? Você faz passar uma luz de um laser através de um polarizador e você rotaciona o polarizador através de um motor de passo. Você pode fazer o controle do motor de passo através de um computador, de um aplicativo que vai controlar a aquisição de dados toda, e a comunicação pode ser feita via ondas de rádio, né? Aqui nós temos aqui um sensor de luz, também conectado a outra placa Arduino Uno e a um módulo XB. Então, esse sensor vai receber a luz que passa através do polarizador e vai enviar isso para o computador.
Então, o computador vai controlar a movimentação do motor de passo e também vai receber a informação da intensidade da luz e vai fazer um gráfico, né, da intensidade da luz, né, em função do ângulo de rotação do polarizador. E nós teremos uma comprovação da lei de Malus. Então, aqui nós temos o sistema, né, construído. Né? Aqui vemos que são muitos dados que podem ser obtidos muito rapidamente, né? E para fazer esse experimento à mão, né, é quase que impossível. Né? Geralmente era um experimento apenas demonstrativo. E nós temos um outro exemplo do que pode ser feito, né, um detector e quantificação de eventos de ionização por raios gama. Nós podemos medir a atividade de uma amostra, né? Emprega-se um sensor de raios gama, que é um tubo Geiger-Müller, SI22G, algumas placas, uma placa Arduino para alimentar um elevador de tensão, uma placa Arduino para fazer o processamento da informação dos eventos de ionização. Aqui nós vemos um aplicativo de software onde são contabilizados os eventos de ionização. Cada pulso representa um evento de ionização. Esse aplicativo vai contar os eventos de ionização, né, que são produzidos por uma fonte radioativa e deve dar um valor de atividade da amostra. Aqui também um outro exemplo de um detector visual e sonoro de radiação gama. Este aqui é um detector de radiação também gama, mas ele apenas vai dar um sinal sonoro, né, e um sinal luminoso quando ocorre um evento de ionização. Aqui nós temos um outro exemplo do que é possível fazer. Esse aqui é um sonar, basicamente um sistema, né, que emite ondas de pressão de ar, né, ondas de pressão de ar, e também detecta ondas de pressão de ar quando essas ondas emitidas são refletidas em algum objeto que se encontra no campo de alcance desse sensor, desse transceptor. Então, esse transceptor ele pode rotacionar, controlado por um motor de passo. Aqui nós temos uma placa Arduino Uno embaixo, e aqui uma placa Shell, que vai estender as capacidades da placa Uno para fornecer maior quantidade de tensão para esse motor de passo, vai ajudar ao controle do motor de passo. E nós temos aqui uma outra placa Arduino Uno que está sendo utilizada para alimentar, né, esse motor. A conexão com o computador, aqui nós temos um gráfico de um sistema de coordenadas polares que vai mostrar o plano azimutal no qual está rotacionando esse transceptor, né? E vai indicar aqui com uma mancha, né, quando um objeto for detectado. E certamente ele vai emitir um sinal sonoro e um sinal luminoso, né, quando for detectado um objeto no âmbito de alcance do transceptor. Então, esse é mais ou menos um exemplo de um sonar, né? Aqui nós temos um sistema também de irrigação automático de lavouras, né? Esse é um protótipo, certamente, em pequena escala, né? Mas que usa um aplicativo de aquisição de dados e controle, né? Você pode controlar, você pode medir a temperatura a umidade do solo, né? Você pode medir a umidade do solo através de um sensor e você pode periodicamente enviar esse sinal da umidade para um computador através de ondas por meio de ondas eletromagnéticas, né? E quando você pode ter vários, né, dezenas, centenas de sensores, né? E quando o computador detectar que um desses sensores tem uma umidade muito baixa, ele vai apenas indicar para esse sensor e abre, né, conecta uma bomba hidráulica, né, e começa a irrigar, né, essa região do cultivo, né? Vai fazer isso por um tempo e depois, eventualmente, ele vai pedir para desligar quando a umidade seja restabelecida. Então, isso também pode ser feito, né, em protótipo e também em escala maior. Nós temos aqui uma roda de água de Marcus Lorenz, né? É uma roda que basicamente tem um comportamento mecânico não linear. Então, um sistema que pode ser usado em laboratório didático, que pode ser construído muito facilmente,
para estudar fenômenos mecânicos não lineares, né? A estudar a linearidade dos sistemas mecânicos. Então, basicamente, ele emprega um encoder incremental rotativo, que é um sistema que vai medir, que vai detectar, né, o ângulo de rotação dessa roda quando a água, né, vai fazer movimentar ela, e vai enviar esse sinal para um microcomputador. Então, no computador, teremos o deslocamento angular da roda em função do tempo. O curioso aqui é que esse movimento da roda apresenta um padrão aparentemente não previsível, né? E o que é característico dos sistemas não lineares. Aqui também nós temos um outro sistema, também não linear, que é basicamente dois pêndulos acoplados, né, por uma mola, né? Cada um possui um encoder incremental óptico rotativo, né? E os sinais do deslocamento angular de cada haste são enviados para cada uma dessas placas Arduino Uno, que vão enviar isso a um aplicativo de software no computador, e esse aplicativo de software vai apresentar o gráfico da oscilação de cada um dos pêndulos, né, em função do tempo. Também um sistema não linear. E aqui, por último, temos também um sistema de radar, muito parecido ao sonar, mas dessa vez usando um transceptor de ondas eletromagnéticas. Amém? Então, é possível fazer isso. Bom, então, basicamente é isso. Acho que talvez eu passei do tempo, né? Eu não treinei muito isso aqui. Eu queria, basicamente, agradecer ao UFT, ao Instituto Nacional de Eletrônica Orgânica, INEO, e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, pelo suporte financeiro, e a todos os membros do LabMAD pela colaboração e suporte. Bom, é isso. Muito obrigado, professor Nilo. Acho que foi bastante muito interessante e clareou bastante a questão de funcionamento das aplicações. A gente tem algumas perguntas. Como o nosso tempo está muito curto, eu vou juntar as duas perguntas do professor Matheus. Ele faz a primeira pergunta, se os drones eles funcionam através desse tipo de placa de prototipagem. E a segunda pergunta é com relação à linguagem de programação do Arduino. Ela é a linguagem Python? Os drones, basicamente, são dispositivos que têm motores muito rápidos, né? E eles precisam de um controle, né? Você precisa controlar a movimentação do drone. O drone sozinho não se movimenta. Então, o que precisa? Precisa de um microcontrolador, um cérebro com uma programação. Então, você precisa programar qual vai ser a movimentação do drone. O que ele vai fazer? Se ele vai filmar, se ele vai se mover, né? Então, toda a movimentação do drone pode ser programada. E para isso você pode usar uma plataforma de prototipagem eletrônica, certamente. É isso. A linguagem do Arduino, o Arduino aceita várias linguagens. Ele tem uma linguagem própria do Arduino, ele aceita Wiring, que é uma linguagem inicial que foi criada para ele. Ele aceita a linguagem C, linguagem C++, mas não, Python não. Mas é mais com C, C++, Wiring, né? E a própria linguagem do Arduino. Então, só na questão do drone, você precisa também, por exemplo, de um joystick, ou você pode criar um programa de celular para comandar a movimentação do drone. Então, tudo isso é possível fazer com uma PPE. Certo. O José, ele pergunta se o Arduino ele pode usar mais de um sensor no microcontrolador? Eu vou aumentar mais a pergunta. Existe algum limite de quantidade de sensores que eu posso usar? Isso vai depender da placa que você vai usar, da plataforma que você vai usar. Por exemplo, a placa Arduino Uno, você pode conectar até 6 sinais analógicos. Você pode trabalhar com 6 sinais analógicos. Outras placas podem permitir muito mais sinais. Entendeu? Tem placas super poderosas que podem fazer coisas incríveis. Tem giroscópio, tem detector de aceleração, tem um monte de capacidades. Então, na verdade, as possibilidades são ilimitadas, gente. Isso vai depender da sua imaginação. O Tiago pergunta, além dos sensores citados, quais mais outros existem?
Existem muitos tipos de sensores. Por exemplo, se eu quero trabalhar com ondas cerebrais, existem, né, sensores de ondas cerebrais, transceptores também. Não, basicamente sensores, sensor de onda cerebral. Então você pode colocar vários sensores de ondas cerebrais, por exemplo, na cabeça, né? E você pode tentar trabalhar com essas ondas cerebrais. Você pode tentar detectar esses sinais elétricos, converter em digitais e tentar fazer alguma manipulação através da mente, né, de algum objeto, de alguma máquina, de alguma coisa. Então, por exemplo, tem, por exemplo, outra coisa são os sensores de ultrassom, né? Ultrassom basicamente são ondas de pressão de ar. Por exemplo, você pode criar sistema de ultrassom para ver as crianças na barriga da mamãe, né? Você pode fazer isso também. Você pode, na verdade, tem sensores e transmissores de todo tipo, do que você possa imaginar, de tudo, de pressão, de umidade, de explosivos, tem sensores hoje de tudo, de tudo. Então, e o melhor de tudo é que tudo isso está disponível a todo mundo e a preços muito, muito em conta, né, que você pode comprar no mercado da China ou do Brasil ou dos Estados Unidos. Seguindo nessa linha, eu estou com uma dúvida, né? Então, basicamente, eu tenho condição de sair do nível de algo amador para produzir equipamentos que tenham, tudo bem, talvez o sensor vai ficar mais caro, mas que tenham qualidade, por exemplo, para a publicação de um artigo, coisas a nível profissional. Por exemplo, construir um drone ou fazer um sistema por exemplo, de ultrassom mesmo. Eu poderia ir para esse tipo de aplicação. Sim, sim. Hoje em dia, os sensores que estão sendo disponibilizados pelo mercado são de precisão. São de precisão. Você pode comprar ainda outros sensores mais específicos, né, de empresas que fabricam isso há muitos anos já e são especializadas também, tem preços mais caros. Mas já os sensores que estão sendo disponibilizados no mercado são bastante precisos. Como disse, já não são apenas sensores, são módulos sensores. Então, eles já controlam todos os problemas que pode acontecer numa aquisição de dados, como são ruído, né, sinais espúrios, né? Então, isso é possível. E também existe muitos sistemas hoje, por exemplo, tem coisas, tem muitos sistemas de muitos sensores, muitos dispositivos eletrônicos que não são vendidos ao Brasil, porque são produtos estratégicos de determinados países. Então, os países não vendem para o Brasil porque são coisas que eles querem evitar, né? Eles querem usar eles primeiro para desenvolver todas as que é possível, e só depois que vão, já quando passou vários anos, que vão vender. Então, por exemplo, tem o sistema de LIDAR, né, que é de escaneamento por luz laser. Você pode escanear um objeto material com o LIDAR, e depois você pode transformar isso numa imagem no computador, né? Não apenas de um objeto, de uma área extensa, né? Isso já existe no Brasil, porque são comprados do exterior, mas a gente poderia fazer isso num laboratório, na verdade. Então você pode fazer aplicações, como disse, de baixa potência, protótipos, e também pode fazer isso já em uma escala industrial, porque há plataformas que permitem isso. Eles fornecem apenas o microcontrolador, o microprocessador, o PLC, e a forma de como você programar isso. E aí você precisa um pouco de suporte, né, na construção de placas de circuito impresso que já tem no Brasil, né? Por exemplo, no exterior, você cria a sua placa de circuito impresso com o desenho que você precisa, manda e por poucos reais, eles fazem isso em 2 horas, em poucas horas e te devolvem, em poucos dias, sabe? Então você tem uma oportunidade muito grande de produzir inovações ou diversos produtos, né, incríveis hoje em dia. Legal. Bom, eu vou fazer o último comentário do Marcos, né? O Marcos, ele comenta que não é uma aplicação tão simples para um professor de física, né, da escola básica, porque eles precisam de conhecimento de programação e nem sempre isso tem, né? Um pouco diferente do ensino superior. Bom, então,
Posso responder isso aí? Sim, fique à vontade. Danilo, então é o seguinte, eu sei que pode parecer complexo, mas não é. O que você precisa apenas é um pouco de noções de eletricidade, né? Saber que é tensão elétrica, saber que é corrente elétrica, né? Noções básicas de eletricidade e a programação. Não falei aqui, mas existem softwares que ajudam na programação dessas plataformas. Então você diz, eu quero fazer isso, por exemplo, eu quero imprimir a temperatura. Você escreve imprimir temperatura em um aplicativo e ele transforma isso na linguagem do Arduino, né? Então ele te ajuda a programar. Então ensina a programar basicamente. Então a programação não é uma coisa que é complexa. Você pode aprender muito rapidamente. Você tem que perder o medo da programação realmente. É uma coisa que se pode aprender muito facilmente. E hoje, como disse para você, para essas plataformas, principalmente para o Arduino, existe software que te ensina a fazer o código, né? Você coloca as instruções na sua linguagem e ele converte isso para a linguagem do Arduino. A última pergunta do Marcos: existe alguma recomendação de site onde encontra esses temas para estudar? Aulas ou cursos sobre esse tema? Isso é o que mais tem na internet. É o que mais tem. Realmente, para quem que é curioso, você vai encontrar fóruns, você vai encontrar os próprios sites do Arduino, por exemplo. É só colocar Arduino no Google, a primeira coisa que vai aparecer é o site do Arduino. O site do Arduino tem muita informação, né? Tem inúmeros fóruns onde as pessoas discutem, né? Tem tutoriais, tem infinidade de livros já de todos. Então, o que mais existe hoje é informação. Se fosse uns 20, 30 anos atrás, né, seria complicado, mas hoje em dia nada é impossível. Vocês têm tudo ao alcance da mão. É só digitar lá no Google o que você quer, ter um pouco de paciência e procurar todos né, as opções que aparecem aí e você vai encontrar o que você quer. Não, é verdade. Bom, então eu agradeço o professor Nilo pela excelente apresentação. Acho que todo mundo aprendeu muito sobre isso. É uma das curiosidades que eu tenho, acredito que a maior parte dos participantes também tem. Agradeço a participação de todos, a presença de todos. A gente volta, então, daqui a 2 semanas nós devemos ter mais uma live. Então, desejo aí uma boa noite, um bom restante de semana e boa aula para quem estiver indo para a aula agora. É isso. Muito obrigado, Danilo. Muito obrigado, professora Érica, pelo convite. E boa noite para todos. Boa noite.